segundo semestre de 2013, o país assistiu a uma intensa mobilização de governadores e prefeitos que queriam renegociar suas dívidas com a União. O problema é antigo. No final dos anos 90, diante das dificuldades de gestão em estados e municípios, a União assumiu suas dívidas e virou credora. E com a economia ainda inflacionada, essas dívidas estavam sendo corrigidas pelo IGP mais 7,5% ou 9% ao ano. O governo aceitou rever essa situação e concordou em mudar o índice retroativamente para um mais favorável aos credores. A proposta de correção pelo IPCA mais 4% já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas ainda tem de passar pelo Senado, e ele está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Apesar de muito festejado na época, parece que agora esse acordo não agrada muito a equipe econômica. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu que o Senado veja com cautela a fixação desse novo índice. O Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, vai discutir esse tema com os deputados Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, e Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Henrique Fontana, o governo participou das negociações para essa mudança de índice, inclusive foi acusado de ter favorecido unidades administradas pelo próprio partido, como a cidade de São Paulo. Agora, existe uma dificuldade em aceitar esse índice, essa correção retroativa? Não, a tua pergunta, ao cumprimentar os telespectadores da TV Câmara e ao deputado, meu colega conterrâneo Ronaldo Nogueira, pessoa que eu respeito muito pelo mandato que faz aqui em Brasília, é evidente que na política e na economia, cada momento é um momento. Eu entendo que o nosso governo vai continuar perseguindo o momento de votar este projeto. Por quê? Porque foi um projeto de iniciativa da presidenta Dilma. É importante compreender por que esse projeto surge. Porque quando as dívidas dos estados e municípios foram renegociadas neste período de 90, que tu colocaste aqui na abertura do nosso programa, a economia brasileira vivia uma situação de profunda crise. O endividamento brasileiro era muito grande, as reservas do país eram muito baixas e a taxa Selic, que indicava essa instabilidade econômica, era 4 ou 5 vezes maior do que a taxa Selic atual. Hoje a economia brasileira vive um momento de solidez muito positivo. Nós temos 270 bilhões de dólares em reservas, a taxa Selic baixou para a faixa de 10% e o Brasil vive um momento, por exemplo, do maior nível de emprego de toda a sua história. Isso é que permitiu que corretamente nós votássemos um projeto que diz o seguinte: se o governo federal refinancia sua dívida pela Selic e esta taxa é menor do que aquela que os estados estão pagando, vamos corrigir o índice que corrige a dívida dos estados. E foi votado aqui na Câmara, eu inclusive fui um dos que acompanhei muito de perto esta votação. O que ocorreu há 2 semanas atrás? Diante de um momento de forte instabilização de economias globais, porque na Europa é uma crise muito grande, o Brasil está vivendo um momento bastante diferenciado desses países, né, que formam o centro do capitalismo global e que enfrentou e enfrenta uma crise que é a maior desde a crise de 29. Bom, o ministro da Fazenda, a sua equipe, fizeram uma avaliação de que não deveria se votar neste momento. Eu acredito que ao longo das próximas semanas, quando se desanuviar este ataque político especulativo, e eu digo de propósito político especulativo, porque não tem nada a ver com os fundamentos da economia brasileira. Quer dizer, o ataque é o ataque desses mercados que querem sempre ganhar em cima da tentativa de derrubar a avaliação do Brasil, porque as agências essas que avaliam risco, nós sabemos que elas são agências muito dirigidas para um determinado interesse. Tanto, e eu vou concluir com isto, que elas cometeram erros gravíssimos. Quando estourou a crise nos Estados Unidos, na Europa, essas agências não tinham previsto nada disso, né? O que eu sinto que vai ser o que nós devemos conduzir aqui no Brasil? Porque é importante fazer essa correção para os estados. Vamos passar por este período agora de ataques políticos especulativos e vamos chegar ao momento adequado de votar esse projeto. Quem sabe, dentro de 45, 60 dias, nós possamos estar votando esse projeto que é justo, necessário e que qualifica e fortalece a economia brasileira como um todo. Porque não é do interesse do Brasil ter estados altamente enfraquecidos por um endividamento exagerado.
Os estados vão continuar pagando a sua dívida, só que ao corrigir com o índice mais justo, vai se abrir um espaço novo para novos financiamentos que serão dedicados a obras de infraestrutura, portanto, a alavancar crescimento econômico. Esta frase que tu corretamente, como jornalista, coloca, de que o projeto era dirigido para atender a prefeitura, que é do PT... Não, foi uma acusação que se fez ao PT. Isso, é uma acusação absurda. Né? Quer dizer, é típico de uma oposição São Paulo que vive não é um uma momento cidade de um canhestro, país, né? do meu ponto de vista, uma oposição que vive uma esquizofrenia canhestra, né? Porque, por exemplo, eu vi o secretário da Fazenda de São Paulo, do estado de São Paulo, André Calab, que é do PSDB, defender a votação desse projeto. Então, ou aqueles na oposição que acusam, quer dizer, é aquela tentativa de partidarizar tudo, né? Nós estamos aqui pensando no país, não que o nosso governo não tenha erros, tem, evidentemente, mas estamos pensando numa alternativa boa para o país e vem aquela oposição ranzinza dizer isto é para beneficiar a cidade de São Paulo. Não, não é verdade isso, tanto que o estado de São Paulo também é altamente beneficiado com esta renegociação de índices. Deputado Ronaldo, essa renegociação retroativa é apontada pelos economistas como algo muito pesado para a União arcar, né? Que sobra para o Tesouro uma conta muito alta. O senhor acha que é justo? É uma coisa um pouco inédita, né? Se renegociar uma dívida retroativamente, você diminuir a dívida, mas existe um custo aí que a União arcou até agora. Como é que o senhor vê essa questão? Porque também a gente tem uma responsabilidade com a União, não só os estados entre si, mas com a União também, né? Primeiro nós precisamos fazer uma avaliação que o Brasil ele não é um estado unitário, é a união indissolúvel dos seus entes, municípios, estados e a União. E nesse caso, todo o reflexo, ou seja, as dificuldades econômicas que algum desses entes venham, porventura, sofrer, como é o caso do pagamento dessa dívida histórica, porque, na verdade, alguns desses entes, a dívida ainda remonta lá à década de 70, é uma dívida histórica de 40 anos, como é o caso do Rio Grande do Sul. Na década de 90, em razão daquela negociação e o aumento do IGP e mais as taxas superaram em muito a Selic. Só para nós observarmos aí um dado histórico do ano 2000 a 2012, enquanto a Selic ela ficou aí no patamar na faixa dos 349 pontos percentuais, os índices de correção da dívida aí chegou quase na faixa dos 750 pontos percentuais. Então isso prejudicou toda a capacidade de investimento desses entes. Existem estados que são prejudicados com este patamar de correção de dívidas. Entre eles, eu acredito que o Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. O Rio Grande do Sul é administrado pelo PT, o estado de São Paulo é administrado pelo PSDB, são um dos estados mais prejudicados pelos atuais parâmetros de correção. Então, esse projeto ele não pode ser observado de um ponto de vista ideológico, mas de um ponto de vista de Estado, para que a conjuntura econômica de municípios, estados e União sejam olhados como um todo. A precaução do governo de não votar nesse momento, ela é preventiva em razão das estratégias especulativas do capital internacional. Então, a iniciativa do governo de elaborar o projeto e encaminhar para a Câmara, participar de todas as negociações que participaram prefeitos, todos os governadores representados pelos secretários de Fazenda, a composição da Câmara dos Deputados e também senadores encontraram um texto de consenso. E a prova é que o próprio governo, a bancada governista votou, o projeto foi aprovado na Câmara com o apoio da bancada governista. Por unanimidade foi aprovado na Câmara. Por unanimidade. Agora, no Senado, em razão dessa conjuntura internacional, a equipe econômica do governo pensou não ser prudente a votação nesse momento, mas nós temos a plena certeza que o governo manterá a sua iniciativa e o projeto será votado
Para nós que somos leigos, os senhores falaram, ambos falaram dessa ofensiva do capital internacional. Dá para explicar melhor? Quer dizer, no que esse acordo da dívida pode fragilizar ou pode criar uma imagem de fragilidade da economia? Só para explicar um pouco para a gente. Vamos os dois juntos, né, Ronaldo? Eu começo assim, eu acho que as pessoas têm que compreender cada vez mais que quando algumas notícias de análise econômica chegam à mídia, como se fossem notícias neutras de um técnico que está avaliando com neutralidade os acontecimentos da economia, nós temos que compreender cada vez mais que não é assim. Por exemplo, quem vive do capital especulativo, ou seja, quem ganha muito com isto que nós chamamos a financeirização da economia, ou seja, papéis que se multiplicam, taxas de remuneração desses capitais que vão para a estratosfera e que depois estouram as bolhas e os países quebram, quando esses capitais, por exemplo, se dirigem para especular contra a moeda de um país, e em geral eles ganham quando baixa o valor da moeda, quando sobe o valor da moeda, e tem esta temática da taxa de juros, por exemplo. Então, é evidente que uma velha lição da economia, que o ganho com o trabalho, o ganho com o empreendedorismo, com fazer alguma coisa, ele é substituído progressivamente por aqueles que querem elevar para a estratosfera a taxa de juros para ganhar dinheiro fazendo investimentos que são puro papel. Dizendo uma palavra bem simples, não se produz uma casa, não se produz uma camisa, não se produz um automóvel e ganha um monte de dinheiro só com a especulação financeira. Então, ao lançar dúvidas sobre a solidez da economia brasileira, estas notícias e esses setores querem pressionar por uma elevação da taxa de juros para ganharem mais e, com isso, evidentemente, prejudicar a atividade produtiva. O ministro Mantega conduz a economia brasileira, do meu ponto de vista, de maneira muito sóbria e muito qualificada. Agora, lógico que os governadores, no caso, o governador do nosso estado, o governador Tarso Genro, que é um dos líderes do movimento da renegociação da dívida, estão também cobertos de razão. Porque, por exemplo, nós estamos dizendo o seguinte, os estados vão continuar pagando o mesmo valor, os 13% da receita tributária líquida, que é o que os estados pagam, vai continuar sendo pago da mesma forma. Como nós vamos só corrigir o índice que vai multiplicando o valor dessa dívida, nós vamos chegar a uma conclusão que vai cair, lá no final do contrato, vai cair o resíduo do valor dessa dívida. E é justo, porque se nós estamos renegociando contratos imobiliários, por exemplo, eu fui relator de uma medida provisória que aceita que o cidadão, diante da nova realidade da economia brasileira, renegocie sua dívida imobiliária com um juro menor. Então, os estados também podem fazer isso. E aí abre, para que o telespectador compreenda bem, abre um espaço novo para novos financiamentos. Por que é importante esse espaço novo? Porque, por exemplo, vou só dizer essa frase, o Rio Grande do Sul quer fazer um metrô na região metropolitana, Porto Alegre. Precisa pegar 1 bilhão emprestado para fazer esse metrô. E isso é positivo para a economia, é positivo para o Estado e é positivo para o cidadão. E a gente vai conversar um pouco sobre como funciona essa economia dos estados agora com esse novo panorama, essa nova perspectiva, daqui a pouquinho, porque o Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e já volta. O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo a renegociação da dívida de estados e municípios com os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Deputado Ronaldo Nogueira, esse acordo, ele prevê uma responsabilidade dos estados? Alguns estados conseguiram pagar sua dívida mesmo naqueles índices absurdos, mas os estados maiores, com uma dívida maior, tiveram mais dificuldade. Existe uma responsabilização dos estados? Os governadores se comprometeram a honrar esses compromissos? Existe uma responsabilidade fiscal, de certa forma? Os governadores, eles têm procurado honrar esses compromissos aí em razão da própria União manter a chave do cofre e os repasses que são realizados tanto para os estados como para os municípios. Então, não tem como um governo não honrar o compromisso do pagamento dessa dívida.
Vou citar aí o caso do Rio Grande do Sul, a dívida consolidada hoje na faixa aí de 47 bilhões de reais. E isso compromete a arrecadação, quase que 2 vezes a arrecadação de um ano do estado do Rio Grande do Sul no orçamento. O estado fica com uma capacidade de investimento prejudicada. Praticamente nenhuma. Praticamente zero, e o próprio compromisso de honrar com as suas despesas de custeio. Porque a partir do momento que você projeta uma renegociação de uma dívida e os juros dessa dívida eles irão reduzir de 9%, 6% para 4%, e estendendo-se esse prazo, o governo, o Estado, ele tem condições de fazer um planejamento estratégico para que essa dívida, no final, ela seja zerada. Então, este propósito, que o governo federal também é protagonista dessa intenção de projetar o Brasil para manter esse desenvolvimento e que a especulação internacional não venha prejudicar o desenvolvimento interno, trazendo impacto na redução do emprego, porque o Brasil é um estado que se desenvolve, mantém os seus investimentos, tanto no aspecto de infraestrutura, mantém os níveis de emprego como nunca houve. Então, o Brasil, ele é um país que ele impacta o mundo. E essas iniciativas de precaução da equipe econômica do governo é justamente proteger a nossa economia interna para que o capital especulativo não venha trazer efeitos nefastos na economia. Eu me lembro que uma das vezes que o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, veio ao Congresso para discutir essa renegociação, ele falou: não dá para fazer mais nada em São Paulo, que eu só pago dívidas, eu não tenho como investir, os problemas são grandes. São Paulo é uma cidade com 14, 15 milhões de habitantes. Como é que fica essa questão dos investimentos? O senhor começou a falar disso, deputado Henrique Fontana. Os estados ganham uma nova força, quer dizer, o poder público ganha uma nova força. Para investir, a gente está assistindo a problemas muito evidentes, que as grandes manifestações colocaram claro. Existe problema de mobilidade urbana, existe problemas de educação. Isso dá um novo fôlego? O que acontece agora com essa renegociação? Primeiro eu queria pedir aqui para a Câmara nos ajudar aqui e eu quero mostrar um gráfico, partilhar com os nossos telespectadores. Vocês me avisem quando ele está focado aí no vídeo. Pronto, né? Agora já está. Agora está. Então aqui mostra a evolução extremamente positiva da economia brasileira quanto à solidez do endividamento do Brasil. Nós assumimos quando o presidente Lula... Só uma coisa, deputado, para quem está na rádio, a dívida é um gráfico que o deputado Henrique Fontana mostra que tem uma clara queda do endividamento Isso aí, é isso que eu vou explicar. Público. Quando o presidente Lula assumiu a presidência do país, a dívida estava em 60% do PIB. E aí vocês veem aqui uma curva descendente, onde em 2014 nós chegamos a 33,9%. Ou seja, o Brasil é um país extremamente responsável do ponto de vista fiscal. A economia brasileira está atingindo um nível crescente de emprego, diminuindo dívida e melhorando o crescimento do país. Isto é que abre esta janela de possibilidade real, de com responsabilidade, e aí eu vou à tua pergunta, abrir novos financiamentos que serão... por que abre um novo financiamento? Porque se a gente corrige a dívida dos estados pelo mesmo índice que o governo federal atualmente está rolando a sua própria dívida, porque essa solidez da economia brasileira permite que hoje o governo federal venda os seus papéis para rolar a sua própria dívida pagando uma taxa de juros menor. E isso é que está incomodando os mercados especulativos, porque eles gostavam daquela taxa de juros da Selic que era o dobro da atual, o triplo da atual. Eles ganhavam muito mais naquela época. Então, aí vai diminuir o resíduo final e aí se diz, o estado, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Alagoas, posso falar de todo o Nordeste também, que isso vale para todos os estados, vão poder fazer um novo financiamento. Por exemplo, para duplicar uma rodovia importantíssima. Por exemplo, para construir um novo hospital. Por exemplo, para construir um metrô. Por exemplo, para fazer os BRTs, né, que são os corredores. Então, o governo federal vai continuar investindo nos estados e nos municípios, mas o próprio estado e o município também terão possibilidade de pegar um novo financiamento. E aí o último detalhe, não há irresponsabilidade de novas dívidas,
porque a Secretaria do Tesouro Nacional vai analisar cada um desses pedidos de novos financiamentos. Não é assim, o governador do estado abriu uma faixa, ele pode, vou pegar 2 bilhões aqui e torrar esse dinheiro numa coisa que não é do interesse do país. Não. Ele vai ter que apresentar um projeto, a Secretaria do Tesouro Nacional vai analisar, isto vai ter que ser aprovado pelo Senado Federal, ou seja, tudo dentro dos parâmetros de responsabilidade. Por isso é que a gente defende que se encontre esta janela no momento adequado para votar esse projeto. E a prova que a economia do Brasil ela melhorou foi o reflexo de que aquela negociação feita lá na década de 90, quando os governadores, os prefeitos festejaram, alguns dos governadores consideraram naquela época e deram notícia que foi o maior feito da sua gestão, a renegociação da dívida dos estados, com aqueles índices de correção, Agora, a partir daí, a estabilidade econômica do Brasil, o crescimento da nossa economia e a gradativa redução das taxas de juros, com patamares melhores, levou que aquela negociação lá ela foi prejudicial. Só para se ter uma ideia da dívida do Rio Grande do Sul, desse montante de 47 bilhões, 90% dela é reflexo daquela negociação da década de 90. Deputado Ronaldo, com a renegociação, esses 47 passam para... Existe um cálculo possível? Ele não vai reduzir, mas ele deixa de crescer. Aquele crescimento histórico que vem elevando e tirando a capacidade de investimento do Estado, gradativamente, a partir da correção, que de 6%, 9% passa para 4% até o limite da taxa da Selic, então o Estado tem condições de recuperar a sua capacidade de investimento, inclusive buscar crédito para fazer os investimentos que a sociedade reclama hoje para atender às suas demandas. Agora, outra coisa que os governadores insistem e têm colocado seguidamente é que a União fica com grande parte do bolo. Grande parte da arrecadação nacional é controlada pela União. E os estados ficaram com mais encargos e menos dinheiro. E aí coloca-se de novo o tema da reforma tributária. Os senhores acreditam que isso pode ser revisto, que isso é uma realidade, que a União realmente concentrou muito mais os recursos e os estados também ficaram prejudicados nesse aspecto, esquecendo um pouco a questão da dívida? Deputado Henrique. Eu entendo que sim. Né? Eu entendo que, primeiro, o governo federal, o ministro Mantega, a presidenta Dilma, enviaram um projeto de reforma tributária nesta legislatura, inclusive, que, infelizmente, o conflito e a disputa entre os estados terminou enterrando esse projeto. Aliás, tu sabe bem o quanto eu trabalhei pela reforma política e nem sempre é fácil votar uma reforma aqui. Então, a tributária é a mesma coisa. A ideia qual era e qual é? Transferir toda a cobrança de tributos para o destino, porque hoje há uma concentração muito grande de tributos arrecadados nos estados produtores. Uma outra mudança que está na porta do plenário para ser votada, já foi aprovada pelo Senado e temos que aprovar aqui na Câmara, é a mudança da cobrança de tributos no comércio eletrônico. Porque o comércio eletrônico está crescendo vertiginosamente e irá crescer cada vez mais, e hoje as pessoas nos estados da federação compram eletronicamente de indústrias que estão concentradas na área industrial do país. Então, o estado de São Paulo está sendo altamente beneficiado porque não se regulamenta a cobrança de tributos sobre o comércio eletrônico que deveria ser pago para os estados onde o consumidor está comprando. Porque se eu moro no Rio Grande do Sul e compro uma bicicleta pela internet, por exemplo, eu estou usando o serviço de saúde do Rio Grande do Sul, eu estou usando o serviço de educação, a estrada do Rio Grande do Sul. Então, o imposto tem que ser pago para o estado do Rio Grande do Sul. Deputado Ronaldo, a gente está... E também, assim, nós não podemos dizer que o governo voltou atrás do seu compromisso com relação à votação do projeto da renegociação da dívida dos estados. Porque no acordo inicial estava vinculado a votação desse projeto com o projeto que o deputado Henrique Fontana falou, que traz uma tributação com relação às relações de compra e venda dos produtos eletrônicos.
E esse projeto ele está na Câmara, aguardando definições para a votação. Então, a economia ela precisa manter um equilíbrio nesse aspecto daquilo que se arrecada e aquilo que se distribui. Agora também é muito importante nós pensar que o Brasil, antes talvez de uma reforma tributária no seu aspecto arrecadatório, ele precisa de uma reforma na especificação e na redefinição desses tributos, a redução do número de tributos. Hoje são mais de 52 tributos, ele é complicado para quem fiscaliza e para quem paga, e é complicado para quem arrecada. E uma reforma, ela não pode ser feita de forma isolada. Eu penso que o Brasil precisa rever muitas coisas, a reforma política, a reforma tributária, a reforma do próprio direito administrativo para que nós possamos dar uma definição nas ações de gestão, trazendo maior responsabilidade para o gestor. Muito obrigada, deputado Henrique Fontana. Muito obrigada, deputado Ronaldo Nogueira. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode acompanhar a continuidade dessas discussões pela Rádio TV Câmara e pela nossa página noticias.câmara.leg.br. Eu sou Vânia Alves, agradeço a presença dos deputados novamente, agradeço a sua audiência e espero você nas nossas próximas edições. Até lá.